A tendência da metrópole é a busca da rua como ponto de encontro. Assuntos caros ao nosso tempo, como solidariedade, empatia e a própria relação com o consumo, passam a ser repensadas a partir do momento em que as pessoas ocupam as ruas. É fundamental pensar que as cidades não foram preparadas para as pessoas, foram tomadas pelo capitalismo através dos seus elementos, principalmente o automóvel. Isto é, nós nunca nos preocupamos com a relação de pertencimento social que faz com que as cidades sejam segregadas. Mas é nas cidades que as pessoas pensam de fato a cultura, é o elemento fundamental, como colocado por Manuel Castells no clássico livro Sociedade em Rede. Repensar, portanto, a nossa relação com a cidade é repensar um modelo de revitalização que se preocupe de fato com as pessoas e que deixe de lado especificamente essas relações capitalistas que fundamentam, portanto, as nossas sociedades. Nosso argumento principal precisa repensar a cidade a partir de um processo de revitalização. Porém, essa revitalização não pode ter apenas um caráter contemplativo, muito menos ficar sob as ordens dos operadores privados. É preciso repensar a cidade a partir da situação comportamental, isto é, pensar como o homem pode integrá-la a partir de elementos que não segreguem as pessoas. A relação centro-periferia, muito existente hoje em função dos interesses capitalistas, precisa de fato ser repensada. É a partir, portanto, dessa situação que nós vamos trabalhar esse tema de hoje. Aqui na tela vocês percebem as questões urbanas e que a melhoria das cidades melhoram as vidas. O mundo está mudando profundamente, cabe aos governantes, empresas e cidadãos que essa mudança seja positiva. E essa transformação urbana, baseada na inovação e na sustentabilidade, são fundamentais para todas as pessoas. Cidades administradas, melhor administradas, contribuem para um mundo melhor. Aqui nós temos, portanto, uma análise a respeito da condição urbana. A população urbana irá passar de 3,5 bilhões de pessoas para 6,3 bilhões até 2050. É preciso pensar que países como a China, por exemplo, têm ainda boa parte da sua população no meio rural e as cidades precisam inovar e se transformar para se manterem relevantes na economia global. Essas transformações econômicas, sociais e tecnológicas estão acontecendo nesse momento, porém os riscos disso são muito grandes, principalmente se nós pensarmos nas consequências de um processo de desorganização urbana, como é o caso das nossas cidades do Brasil, tá? Esses líderes precisam repensar, portanto, como essas cidades deverão se adaptar a partir dessa condição. Aqui eu mostro o poder na cidade, 29%, hoje apenas 120 cidades representam 29% do PIB global, de aproximadamente 21 trilhões de dólares. Cidade grande, grande crescimento, 65%. Em 2025, 600 cidades serão responsáveis por 65% do crescimento do PIB mundial. E a necessidade de verde, 71%. Cidades geram 71% dos gases do efeito estufa em todo o mundo. E assim, diante do que foi exposto, nosso argumento principal, vejamos quais seriam as duas teses colocadas para essa redação. Modificar o espaço urbano, primeira tese, e a segunda tese, romper a prática do controle da política urbana pelos operadores privados. Bom, agora é a hora das nossas visões universalistas. O primeiro dos argumentos é o argumento de caráter histórico. Vamos retornar a Roma e lembrar da importância da cidade de Roma na antiguidade. Vamos lembrar do finalzinho da Idade Média, com o nascimento do capitalismo e o renascimento das cidades, do desenvolvimento dessas cidades a partir da Revolução Industrial, no início da Era Contemporânea. Mas a nossa escolha recai especificamente sobre o processo brasileiro de redemocratização na década de 80. Ainda antes da Constituição, nós tivemos muitas regras aprovadas, a exemplo do orçamento participativo, que foi exportado para muitas cidades no mundo inteiro, do funcionamento dos corredores de ônibus exclusivos, os BRTs, isto é, de várias regras que, após a Constituição de 1988, quando as cidades passaram a ser parte da própria estrutura federativa, passaram a contemplar
toda a característica democrática que hoje nós buscamos e tentamos resolver. Entre elas, a Lei de Mobilidade Urbana, a Lei de Resíduos Sólidos, o próprio Estatuto da Cidade, que inclusive gerou a criação do Ministério das Cidades, hoje o Ministério do Desenvolvimento Regional, instâncias que permitiram, portanto, a participação social através da criação de vários conselhos. A urbanização como processo e as cidades como organismo concreto são marcas do nosso processo de desenvolvimento. Pensar, portanto, a urbanização é pensar na visão universalista de caráter geográfico. Mas como pensar essa urbanização em países como o Brasil? Comecemos pela Inglaterra, que marca, então, o desenvolvimento industrial. Na Inglaterra, as pessoas foram obrigadas a irem para as cidades. Lá elas encontravam empregos, eram exploradas, e esse processo todo dá um rumo ao desenvolvimento capitalista. No caso brasileiro de urbanização tardia, essa história só começa a partir da segunda metade do século passado, no governo Getúlio Vargas, e o processo de desenvolvimento da nossa industrialização. Mas é efetivamente com o governo JK na década de 50 e suas consequências na década de 60 que a urbanização caótica e desorganizada toma corpo no Brasil. As cidades começam então a inchar, vítima principalmente da migração enorme de trabalhadores de regiões menos desenvolvidas. Consequentemente, a ocupação dessas áreas seria feita com base em um processo que não foi organizado, caracterizando, portanto, essa situação de degradação e principalmente de segregação entre as cidades, que é uma marca principalmente das cidades brasileiras. Bom, nosso argumento universalista agora traz a obra O Direito à Cidade, do francês Henri Lefebvre. A obra retrata uma condição: a ocupação urbana se dá sob os moldes dos interesses capitalistas. Portanto, a cidade nunca foi pensada como uma conjuntura voltada à própria participação popular, em razão, é óbvio, das próprias mudanças que ao longo da história do capitalismo possibilitaram os interesses comerciais sempre preponderantes dentro das cidades. A exemplo da própria Paris, que foi totalmente remodelada, voltada aos interesses burgueses, com a reforma urbana que foi feita no finalzinho do século XIX. Na sua concepção, os processos globais, econômicos, sociais, políticos e culturais modelaram o espaço urbano de acordo com os seus próprios interesses, permitindo então a influência e sua transformação pelos grupos sociais que se apropriaram do espaço. Além disso, a cidade se transforma não apenas com os processos globais, mas também com as próprias modificações profundas no modo de produção e em suas relações de classe e propriedade, com a industrialização sendo o indutor dos problemas do crescimento, do desenvolvimento, da realidade urbana e das questões relativas à cidade. Essa relação centro-periferia, portanto, é visível na obra do pensador francês. E assim, se o processo de desenvolvimento urbano é subordinado aos interesses capitalistas, todo o processo de urbanização perde sentido. O nosso segundo argumento sociológico traz em mente a ideia de revitalização. Quando falamos em revitalização, falamos em planejamento urbano. Esse planejamento tem sido realocado e voltado aos interesses das pessoas a partir do momento em que as cidades se tornam mais democráticas. Temos vários exemplos internacionais aqui para citar. Cidades como Boston, nos Estados Unidos, Nova York, o High Line, por exemplo, que foi construído um passeio, que foi construído sobre uma linha de trem desativada, elas são pensadas não especificamente voltadas para o consumo. Aqui não se está falando da realidade de ter que tirar, colocar a mão no bolso para consumir, e sim um espaço onde as pessoas possam conviver. A rua fechada na Avenida Paulista no dia de domingo, a Paulista fechada, é um grande exemplo. Pensar, portanto, a cidade é pensar em um processo de revitalização que atenda aos interesses das pessoas e que não acabe nas mãos dos operadores privados, como na prática a gente tem percebido isso em várias cidades. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que pensa a questão das cidades a partir de um componente, qual é? A segurança. Vejamos o que ele fala. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman identifica alguns fatores dessa passagem, tendo por base a análise da condição urbana. As cidades são, por excelência, os locais onde aterram todos os dilemas e contradições geradas a nível mundial. É na cidade que se vivem no concreto os paradoxos da globalização, nomeadamente aqueles que derivam do mal-estar que advém da sensação generalizada de insegurança.
Como eu posso provar isso? Basta pegar qualquer dado a respeito das grandes cidades brasileiras que nós vamos perceber que exatamente nas periferias onde estão os maiores índices de violência. Nós segregamos as cidades, colocamos as pessoas pobres para viver em áreas periféricas sem nenhuma estrutura e, consequentemente, afastamos as pessoas. Na obra Confiança e Medo das Cidades, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman fala exatamente nesse clima de insegurança, nessa geração do medo que povoa as cidades. Isso, claro, é fruto de um processo de desagregação. Essa segregação mostra as periferias sem nenhuma capacidade de estrutura e, consequentemente, os índices de violência nessa região são infinitamente maiores. Se nós pegarmos qualquer dado a respeito dessa condição, vamos perceber que é na periferia de uma grande cidade que você vai ter, de fato, os maiores índices de violência, principalmente de homicídios, o que comprova, portanto, a tese da falta de relação de pertencimento, gerando, portanto, esse clima de grande medo e insegurança, como diz o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Agora é a parte das nossas teses para o desenvolvimento, isto é, os argumentos que nós vamos utilizar para os desenvolvimentos. Eles já foram previamente selecionados, discutidos inclusive nas visões universalistas. O primeiro deles tem relação com a modificação do espaço urbano, modificar o espaço urbano. Como colocado, a revitalização não pode ser pensada e relacionada apenas com os interesses privados. Nós temos que obedecer às regras colocadas pelo Estatuto da Cidade e pensar a cidade com uma plena participação popular. Exemplos não faltam para que vocês possam relacionar. Nova York, citada agora há pouco, quando eu falei, por exemplo, do High Line, do passeio público, a construção de uma ciclovia que corta hoje boa parte da ilha em Nova York. A São Paulo, com a revitalização de áreas centrais, o Parque Augusta, a discussão a respeito da demolição ou não ou transformação do Minhocão, por exemplo, em um parque. Outras situações que merecem, portanto, uma discussão mais profunda. Vejamos então o que a relação de tese traz para esta redação, para este tema. Dentro do contexto, observa-se que não é possível admitir apenas um conceito ou teoria de requalificação urbana, frente a tantas necessidades e possibilidades. Os espaços públicos ou privados desempenham funções urbanas. Assim, o que é necessário é uma pesquisa maior quanto a projetos de revitalização para que permita o desenvolvimento de novas perspectivas conceituais, formais e também formas de atuação, sempre questionando os modelos já existentes e pensando em gerar melhores condições. Dessa forma, nossa interpretação tem relação com a revitalização, sempre respeitando a condição do cidadão, isso é, o processo de cidadania deve estar acima de todo e qualquer interesse, para que a gente não tenha que expulsar moradores de áreas centrais para as áreas periféricas, áreas essas que não têm nenhuma estrutura. Nosso processo de interpretação, portanto, tem relação com isso. Vejamos. Destaque que o processo de requalificação da paisagem traz benefícios para onde quer que seja implantada, quer reavivando áreas, prédios, oferecendo possibilidades de crescimento ou mesmo aumento da visibilidade e aumento do turismo. Destaque que é necessário respeitar os direitos de cidadania e não provocar problemas como a expulsão, algumas vezes, de uma parte da população para a periferia, segregando ainda mais a população de baixa renda. Bom, nossa segunda tese traz como pressuposto a ideia do rompimento da prática do controle das obras das cidades pelos operadores privados. Repensar tal prática significa pensar, então, também na própria estrutura federativa do Brasil. E aí eu preciso explicar para vocês bem como funciona. Cidades são parte da estrutura federativa desde 1988. O que é que significa isso, Luiz André? Significa que as cidades passam a ter recursos próprios. Porém, a estrutura tributária no Brasil premia a União e os estados com o maior volume de recursos. E as cidades, elas passam a não ter capacidade de autonomia para gerir suas próprias obrigações impostas pela Constituição Federal. Então há uma necessidade urgente de se fazer um novo pacto federativo para premiar as cidades, para permitir que as cidades possam ter recursos próprios, já que são poucas cidades no Brasil que têm essa capacidade de autonomia, tá? É necessário então que você mude tal relação e para isso a solução tem que passar pelo Congresso Nacional. Vejamos. É preciso criar um modelo de financiamento para o desenvolvimento urbano hoje conectado ao mesmo sistema direcionado pelo calendário eleitoral que demanda obras de curto prazo sem olhar para o futuro.
padece desse mesmo mau desafio federativo, já que o modelo tripartite, federal, estadual e municipal, não dá conta da gestão metropolitana, pois uma megacidade como São Paulo não tem estrutura de gestão para enfrentar os problemas da megalópole, enquanto Tóquio e Frankfurt, por exemplo, são estruturadas como estados e não como um aglomerado de municípios. Então, nossa interpretação passa pela ideia da cidade como um local de encontro de direito à cidadania. O direito à cidade é, antes de tudo, o direito à habitação, é o direito ao transporte, é o direito a uma qualidade de vida que permita que as pessoas possam interagir sem serem segregadas, tá? É o que nós colocamos aqui. Citar a necessidade de construção do espaço público como elemento estruturador, porque as cidades não devem ser destinadas à iniciativa privada. A vida urbana pressupõe encontros e confrontos das diferenças dos conhecimentos e dos reconhecimentos recíprocos e modos de viver. No meu caso da Paulista, por exemplo, quem já visitou sabe muito bem do que eu estou falando. Direito aos locais de encontro e de trocas, de ritmos de vida, direito à produção do espaço urbano como uma construção coletiva. O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos. Bom, chegamos na solução, nossa parte final. E pensar a requalificação urbana não pode ser apenas caracterizada por seu critério funcional, mas também por uma realidade política, social e ambiental. Tudo relacionado ao processo de requalificação e de revitalização não pode ser pensado apenas na questão econômica, tem que se pensar então no social, para se garantir esse direito de cidadania. Várias leis já submetem tais condições ao afirmar, por exemplo, que o espaço urbano ele deve ser ocupado pelas pessoas e não por automóveis. Se nós pegarmos, por exemplo, a Lei de Mobilidade Urbana, que estabelece critérios de ocupação do espaço urbano através de uma hierarquia, primeiro pedestre, depois a bicicleta e só depois os transportes motorizados, coletivos e depois individuais. O que mostra então claramente toda a ideia de que as cidades devem pertencer sim às pessoas. Vejamos então o que nós colocamos aqui como parte desse processo de solução. Assim, a requalificação dos centros urbanos deve se caracterizar não somente por critérios funcionais, mas também políticos, sociais e ambientais. Esses critérios conferem às intervenções uma nova vitalidade não só econômica, mas também social. O direito à cidade, portanto, seria o direito de usufruir do espaço urbano como reino do uso e do encontro separados do valor de troca, do domínio do econômico, do mercado e da mercadoria, exigindo o rompimento com a lógica capitalista de produção do espaço. Com a suburbanização, inicia-se um processo que descentraliza a cidade, afastando o proletariado dos centros de produção e instalando uma periferia desurbanizada, porém dependente da cidade. Bom, dessa forma é necessário então que as cidades possam ter mais recursos. Para que elas tenham mais recursos, é necessário então que se faça uma reforma constitucional. O Congresso Nacional então é o agente mobilizador apto a buscar essa reforma através de um novo pacto federativo, sempre por meio de uma emenda constitucional. Somente a partir da autonomia das cidades, pensadas então com base em suas obrigações, é que você pode aí sim buscar um processo de democratização que seja apto às conquistas sociais e que as cidades possam ser voltadas de fato aos interesses das pessoas e não aos interesses econômicos. Bons estudos!